Olá, sou Patrícia Belli, estou aqui na TV Relacionamento e daqui a pouco vou bater um papo com você. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aqui uma profissional de primeira linha, Débora Gomes. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, prazer. Vamos explorar um pouquinho a sua trajetória profissional. Eu queria que você falasse para os nossos internautas onde você nasceu e como você, em que momento da sua vida deu aquele insight para você falar essa carreira que eu vou seguir, ou ela mudou durante o percurso. Bom, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Eu fui para Guarulhos novinha e fiz minha trajetória no colégio lá em Guarulhos, por ser lá no ensino médio todo. E meu pai, ele é dono de cursinho, ele prepara alunos para entrar em escolas técnicas, então eu cresci com essa formação de entrar em alguma escola técnica, acabei fazendo um colegial técnico em informática. E depois acabei indo para engenharia. E o primeiro ano de engenharia foi bem pesado, foi bem complicado. Eu vi que aquela área não era minha, de exatas, eu penava muito ali. Mas como era uma engenharia de computação, era o boom naquela época, meu pai estava ali firme. Não, Débora, é a profissão do futuro, vai nessa. Só que eu vi que eu não progredia. E nesse paralelo, eu acabei conhecendo uma menina chamada Cristiane. Ela veio para São Paulo, ficou na nossa casa para poder tratar de um problema de visão. E infelizmente ela acabou ficando cega, ela perdeu totalmente a visão e ficou morando com a gente. E eu acabei entrando nesse mundo do deficiente visual, né? Eu acabei cuidando dela, levando ela na escola e eu me apaixonei por aquilo de estar ajudando, de conhecer os amigos dela. E eu acabava indo nos locais com ela e não ia para a faculdade. E aí chegou uma hora que eu falei, pai, eu não quero fazer essa engenharia, esse negócio de números, ficar atrás do computador, eu quero ajudar as pessoas, eu quero uma profissão que eu possa ser útil para as pessoas, né? E não que quem está no computador não seja, mas eu queria um contato ali mais próximo, mais humano, e aí meu pai falou, então para a faculdade, volta a fazer cursinho, vamos ver o que você vai fazer. Ele coçou um pouco a cabeça, né? Bastante. Não foi pouco não, bastante. Mas assim, me apoiou, porque ele ama o que ele faz, ele queria também que eu fosse feliz no que eu fosse fazer, né? Então eu acabei prestando para odontologia, foi uma área que eu achei que, como eu já tinha uma tia de referência, já gostava daquilo, falei, vou tentar a engenharia, ou a odontologia. E acabei ingressando na odontologia com essa visão já do deficiente físico, né, presente na minha vida por causa da Cris. E no meu segundo semestre de odontologia sofri um acidente de carro. Nesse meio termo eu engravidei, eu estava grávida de 7 meses. E nesse meu acidente de carro eu acabei ficando deficiente física, eu não dobro uma perna, tenho uma artrose de joelho e a minha filhinha nasceu com paralisia cerebral. Então eu acabei incorporando mais ainda, sentir eu na pele o deficiente físico, né, o que eles passam, e tivemos que abraçar ali a causa da Júlia. E aí que a gente estava até conversando como Deus faz tudo certinho, a primeira coisa que falaram para mim que a Júlia seria era deficiente visual. E isso não pesou nem um pouco para nós, porque a gente já tinha Cris conosco. Parece que Deus prepara as coisas. Exatamente. Né? E aí foi muito tranquila essa parte da deficiência visual, porque nós já sabíamos aonde ir, onde correr, as terapias, então que a gente conseguiu reverter de uma visão de uma cegueira para uma visão subnormal, e a minha filha, pela terapia, ela já enxergava já bastante coisas. Então eu acabei continuando a faculdade, mesmo de cadeira de roda, de muleta, meus pais sempre apoiando, meus irmãos me levando na faculdade, e minha mãe com meus irmãos também assumiram a minha filhinha para eu poder estudar. Perfeito. Minha mãe sempre falou para mim, meus amigos falavam, mas essa perna toda dolorida, com ferro, que eu usei para alongar o osso, né? Sim. Então o pessoal falava, desiste, vai ficar em casa, para com isso, né?
dá um tempo, depois você volta. E minha mãe falava, Débora, qual que é o seu problema? É na perna ou na cabeça? Aí eu falava, na perna. Então pode ir para a faculdade. Sua cabeça está ótima, vai para a faculdade. E assim eu fiz 5 anos integral na Universidade de Guarulhos. E logo que eu me formei, eu já sabia que eu queria atuar na área da criança especial, do deficiente físico. E aí, na época, não tinha faculdade, especialização ainda da pessoa com necessidades especiais. Então, eu acabei indo para odontopediatria, né? Porque a minha filha era pequena, acho que eu acabei pondo isso na cabeça, de como odontopediatra eu vou pegar mais crianças especiais. E o meu trabalho de especialização foi com paralisia cerebral na odontologia. Então, a gente fez um trabalho de educação com os pais, com crianças com paralisia cerebral, para ensinar eles a escovar em casa. E esse trabalho acabou indo para fora do país, ganhando uma premiação, né, com a professora que foi a minha orientadora, ela que levou. E aí eu segui. Em seguida, eu acabei entrando na Prefeitura de Cubatão, sou funcionária lá, e lá eles já me levaram para pacientes especiais, porque não tinha. Sim. Então, já comecei a minha carreira na Prefeitura e já com crianças especiais e focada bem na paralisia cerebral mesmo, por causa da minha filha. Bom, o tempo passou, a gente vai estudando, se especializando nessa área, e com 11 anos a minha filha veio a falecer. E aí foi um boom, né, na minha vida. Eu falei, bom, agora eu não sou mais a mãe da Júlia, né? Quem que eu sou nesse momento? Porque você que tem um filho especial, a gente acaba perdendo a identidade, né? Sim. E eu falei, preciso fazer outra coisa, não vou mais tratar de criança com paralisia, criança especial, não quero, porque era uma coisa que me doía. E aí eu pedi para ir para uma outra área dentro da prefeitura. Fiquei num PAMS, cuidando de adulto por um tempinho, mas o pessoal continua, Débora, você precisa fazer, porque você tem o dom, as crianças estão sentindo falta. E aí eu pedi para ir para uma outra especialidade. Eu acabei indo para a área da esquizofrenia, do deficiente mental, né? Fiquei ali atuando por uns 2, 3 anos na prefeitura. E nisso aí, há mais de 15, 16 anos atrás, não tinha ainda o chamado do autismo mesmo. É verdade, né? A pessoa escutava falar, mas ninguém sabia o que era. Exatamente. E começou a vir profissionais, os estudiosos, para a gente começar realmente a identificar. Porque às vezes aquela criança que era hiperativa, ou mal criada, ou era considerada como uma deficiente mental, na verdade, quando veio os testes para o autismo, começaram a identificar. Né? Por isso que eu falo, nossa, teve um boom do autismo. Não era, eles já existiam, mas eles não tinham a nomenclatura. Isso, né? A qualificação para se colocar. Exatamente. E aí eu já estava inserida, já trabalhava com aquelas crianças, já tinha uma facilidade como criança, como adolescentes e adultos, e eu acabei indo estudar. Fui mais para essa área mesmo do autismo, e onde eu comecei a trabalhar na Casa da Esperança. Lá, de 100 crianças, 90 eram autistas, né? Então a minha especialização foi na raça mesmo. E o aprendizado foi da vida mesmo. Foi na vida. E interessante que muitas dificuldades que as mães passam, né, com os filhos, eu tenho essa dificuldade muitas vezes, às vezes parece bobo, você só não dobra a perna. Mas você sente muita dificuldade numa rua com buraco, né? Num banheiro que não é adaptado à minha perna. Eu sou alta, então a minha perna não cabe em banheiros. Hoje já tem banheiros adaptados, então hoje eu já sinto essa diferença. Lá atrás eu entrava no shopping e eu sabia que eu não podia entrar no banheiro, minha perna não ia caber. Ou eu estava de porta aberta ou não iria fazer em pé. Então, assim, as coisas, eu consigo ver que nesse período melhorou muita coisa. Mas essas dores que as mães têm, era uma coisa que eu consigo conversar. E a minha filha me ensinou muito, porque a gente conseguiu levar ela em muitos especialistas, em muitos profissionais. Até para fora do país nós fomos atrás de tratamento para paralisia cerebral. E eu acho isso muito interessante, porque hoje, né, já tem, vamos dizer, 15, 16 anos que a minha filha faleceu. E a gente está moderno. Eu converso com as mães hoje,
Sim, sabe? exato. Eu vou falar hoje, olha, vamos fazer isso, uma câmera hiperbárica, e aí a pessoa olha e fala, nossa, doutora, mas você estuda? Não, porque eu fiz com a minha filha. Sim. Então, assim, eu vi realmente aquilo que você falou, a vida me preparou para eu estar no lugar onde eu estou hoje, né? E hoje eu tenho uma clínica em Guarulhos, eu vim morar, depois que a minha filha faleceu, eu voltei para Guarulhos, que eu morava na Baixada, então eu fiquei lá na prefeitura e aqui em Guarulhos. Perfeito. Em Guarulhos eu montei uma clínica, e aí lá na clínica também acabou uma mãe falando para outra que eu tratava de crianças especiais, e foi indo quando hoje, depois de 8, 9 anos de clínica, 70% dos meus pacientes hoje são autistas, né? Eu continuo tratando paralisia cerebral, outras síndromes, mas realmente o que eu atendo hoje, na maioria, são crianças com autismo, né? Com espectro. E eu falo que eu aprendo todos os dias. Perfeito. Porque não existe, né, um autista igual ao outro. Cada um tem o seu espectro, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem Os níveis também, né? Sim, e ali a gente já tem os 3 níveis ali. Claro que tem momentos que tem crianças que já vêm já adultas ou adolescentes e que não tem condições de a gente condicionar, e já vem com dor. Aí quando vem com dor, com abscesso, a gente tem que ir para o centro cirúrgico, né? Então hoje, junto com meu esposo, nós vamos para o hospital com essas crianças para uma sedação geral, para dar qualidade, para dar saúde. Mas o legal é que muitas dessas crianças depois conseguem voltar e a gente condicionar para sentar na cadeira, para a gente poder tratar, para não ter que voltar para um centro cirúrgico. Né? Eu acho que essa é a nossa maior luta dentro da clínica hoje, é fazer com que os pais se conscientizem que a odontologia tem que estar dentro das terapias do autismo, coisa que os médicos ainda não pedem. Eles saem com o laudo lá, vai no TO, vai na fono, né, vai na ecoterapia, mas o dentista, ninguém fala. Né? E Verdade. o dente é um órgão. Sim. E o dente precisa ser cuidado desde a infância. Então tem que ter um tratamento precoce para que ele cresça saudável. Então tem pessoas que acham, é dente de leite, eu vou cuidar só quando for permanente. O dente de leite é igualzinho o órgão do permanente. Tem raiz, tem canal, Sim, vai dar dor, né? E uma criança que ela com qualquer sentido ela já se desorganiza, imagine com uma dor. E aí é onde a gente vê as mães nos procurarem quando está numa terapia e a criança está completamente desorganizada, completamente não consegue mais fazer aquelas atividades que ela já fazia. Mas por quê? Por causa da dor. E aí se batem, arrancam um pedaço. Né? Semana retrasada a gente recebeu um vídeo de um menino que derrubou o vidro da perua escolar com a cabeça, porque estava com dor. Né? Então, olha quanta desorganização, que se ele tivesse já desde o começo, desde pequenininho, sendo treinado a sentar na cadeira, fazer a escovação, as mães também aprenderem a lidar em casa, eu tenho certeza que hoje eu não iria jamais no centro cirúrgico. Por maior o grau, o nível do autismo, se desde pequeno ele for treinado, né, ele for acostumado a ir no dentista como ele foi acostumado a ir no médico, a ir nas terapias dele, a gente não ia ter tanto problema de saúde bucal. Infelizmente, o nosso governo é bem fraco dessa parte ainda de tratamento para crianças com necessidades especiais, com poucos profissionais, né? A gente precisa também fazer com que a gente reclama, mas às vezes não tem o profissional, né? Então, falam, mas isso não dá dinheiro. Muito se engana também, porque se vocês forem pensar, hoje a gente tem de pesquisa, para cada 100 crianças que nascem, a gente tem um número elevadíssimo de autismo, tem aumentado, né? E o autismo... Isso do mundo inteiro. No mundo. Então, o profissional do odontopediatria, né, que gosta de trabalhar com crianças, que tem esse manejo, que tem que ter o dom, não tem jeito. Sim, verdade. Já está com criança gritando, berrando, girando na cadeira. Não é fácil, verdade. Mas o profissional dentista que foi fazer odontopediatria, ele já tem isso.
né? A gente já aprende ali na odontopediatria. E aí, quando você traz o autismo, se ele tiver um pouquinho mais de conhecimento, ele trata de boa o autismo, né? Não importa a idade também, porque eles têm um comportamento mesmo mais que infantil. Então, é muito tranquilo para o profissional. Então, a gente precisa trazer mais profissionais para perto, para fazer essa educação, para que os autistas tenham essa oportunidade de ter um consultório legal, um consultório adaptado, um dentista que saiba lidar. Porque também, gente, eu vejo muitas mães chegarem e falar, eu já passei em 10 dentistas, eu já vi, ninguém conseguiu atender o meu filho. E aí ele chega no meu consultório e é atendido, mas é porque eu sou boa e diferente? Não, porque eu estudei, porque Sim, a gente tem as técnicas. E você né? vivenciou também. Sim, aí você tem essa empatia para aquilo, você tem um olhar que você acredita naquela criança e não que tenha dó, né? A dó não existe no meu consultório. Então, é essa pegada que também tem que ter, porque às vezes o profissional nem tenta, que acha que é impossível. Não, mas se estudar, se ter as técnicas, vai dar certo. Agora também, eu não sei nada e vou tentar para poder pegar mais um paciente, aí se dá mal. Porque aí pega ali uma criança que vai te, às vezes, por todo o cheiro, o barulho, né? Tudo aquilo são sentidos que eles ficam exacerbados pelo autismo. Então acaba que aquela criança sai fora do controle dela e acaba tendo ali as reações mais complicadas, né? Então eles querem levantar para se organizar, e às vezes o dentista quer segurar, ele não gosta de ser tocado. Exatamente. Então são detalhes que a gente vai aprendendo para poder ter sucesso na cadeira. Senão, aí vai falar, nossa, ter autismo é impossível. Não é impossível quando você tem as técnicas corretas. Não, e o interessante aqui que eu vi aí da sua fala, você tem um equilíbrio muito bom e precisa ter. Né? O equilíbrio é emocional e racional. Sim. Que não pode ser pavio curto, não. Não, As coisas têm que acontecer sempre. tem que saber respirar, Exato. fazer suas terapias, né? Tomar seus florais. Mas assim como todas as profissões. Verdade. Né? Mas quando eu sempre falo que quando, às vezes eu venho com tanta coisa, mas quando eu entro na minha sala, e aí quando eu entro com uma criança, parece que aquela Débora sai e entra a Débora que está ali, que ama aquilo. Então, o amor acaba... E nem um dia igual ao outro. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá bom. Ô, Débora, muito obrigado, viu? Foi assim um prazer enorme ter conhecido o profissional do teu calibre, tá? Que legal, eu que agradeço. Você me fez lembrar uma frase do maior compositor de músicas do Brasil, Carlos Santorelli. Ele fala assim, tudo no tempo de Deus. Exatamente. Você quer deixar seus contatos? Deixa. Nós estamos localizados em Guarulhos. Eu tenho uma página no Instagram que é Espaço Interativo Reabilitário. E aí você tira o C cedilha, vai ficar Espaco Interativo Reabilitário. Você encontra lá tem nosso endereço. O nosso WhatsApp é 96562-2239. Pode estar entrando em contato. Deixa o telefone da clínica. Por favor. O telefone da clínica é 11-2304-8610. Aí lá vocês vão estar conversando com o Dr. Sidney, com a Kelly, que é minha auxiliar, a minha equipe, que sem eles nada disso estaria acontecendo lá na clínica. Eu sou muito grata, né, por ter 2 profissionais ao meu lado que me ajudam todos os dias, né, e faz com que o ambiente seja um ambiente de amor, de paz, que reine sempre ali dentro a harmonia. Todas as mães que entram lá no nosso espaço falam muito isso, que a gente fala, nossa, eu sinto uma paz quando eu entro aqui. E isso não sou eu, são as pessoas que estão comigo, né, que é o meu esposo, que é dentista, que trabalha comigo, e a Kelly, que é minha auxiliar, minha parceiraça. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Internautas, os agradecimentos então a essa fabulosa profissional, Débora Gomes. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.